Fala pessoal, aqui é o professor Humberto Quezado e hoje a gente vai falar de um tema muito importante. Especificamente hoje eu estou me dirigindo a quem vai fazer a residência médica, né? Quem vai fazer prova de residência médica, quem vai fazer alguma prova que envolva legislação do SUS. Então, ou seja, quem é que é geralmente da área da saúde, que vai fazer um concurso, uma seleção para trabalhar numa unidade de saúde e precisa saber da legislação voltada à saúde. Não é assim tão simples. Numa seleção como essa, você traz consigo a parte técnica. Você vai fazer aí a questão, você vai trazer o seu estudo técnico da parte de enfermagem, de educação física, de nutrição, serviço social. E nem sempre você tem aquela formação em direito, o que te dificulta muitas vezes a compreender o que a lei está dizendo. Porque talvez você não tenha feito uma faculdade de direito também, talvez você não tenha aí uma vivência jurídica e você vai ler a lei e ela pode parecer um pouco complicada. Você se desespera. E é onde muitas vezes acontece a diferença. É onde muitas vezes acontece de fato o que faz algumas pessoas entrarem numa residência ou entrarem numa seleção como essa na área da saúde. E em 100% dos casos, você vai ter, dentre as outros, Plano Nacional de Imunização, Rede de Atendimento à Saúde, Plano Nacional da questão da vigilância em saúde, doenças crônicas, urgência e emergência, a legislação disso, sempre você vai ver a saúde na Constituição e a Lei 8080/90, que é a lei que regulamenta o SUS. Mas a gente pode começar com um conteúdo que é mais simples, até porque isso vai estar no YouTube. Vocês podem, vou até separar um materialzinho para vocês baixarem aqui no comentário fixado para vocês que quiserem acompanhar. A saúde na Constituição, ela está regida entre o artigo 196 e o artigo 200. São 4 artigos. 196, 197, 198, 199 e 200. São 5 artigos que regem na Constituição, ou seja, isso é um texto constitucional que está acima da lei, rege ali muito abstratamente, muito amplamente a questão do direito à saúde. Certo? E teve mudança em 2022, ou seja, essas mudanças, essas emendas constitucionais, ou especificamente a emenda constitucional número 124 de 2022, trouxe algumas mudanças no que diz respeito ao financiamento, assistência financeira complementar para serviços de saúde que atendem SUS e particular. Teve uma mudançazinha com relação a piso dos trabalhadores da área da saúde, teve com relação ao financiamento das instituições que também pegam o SUS, ou seja, isso vai cair. Caiu inclusive na residência da UFRJ, textualmente o que tinha no artigo 200 da Constituição, certo? Mas vamos dar uma olhada aqui. Primeiro, no artigo 196 da Constituição, e eu sugiro muito que você tenha baixado esse texto, esse documento que está no comentário fixado, certo? Para você ir acompanhando e fazendo suas anotações. Artigo 196 da Constituição, ele diz textualmente o seguinte: a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Veja só, nesse artigo aí, a nossa Constituição, lá em 1988, ela garantiu para nós que a saúde ela é um direito social. Professor, que diabo é um direito social? Eu não sei. O direito social é aquele direito que todos podem ter acesso. Ele é um direito diferente dos direitos negativos, por exemplo, a liberdade. A liberdade é um direito negativo. Para o Estado respeitar a sua liberdade, basta que ele não te prenda. O Estado não precisa fazer nada para atender a sua liberdade. Então,
seja, nesse contexto, o direito social muitas vezes envolve um fazer. O Estado tem que fazer alguma coisa. E nesse caso aqui, garantir a saúde. Perceba que ele fala direito de todos e dever do Estado. Ou seja, ele assume para si, ele mata no peito isso daí. Ele diz, olha, é dever do Estado e é direito de todo mundo. Mas não só isso. Ele garante, lá no final, acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. A saúde aqui, ela é completa. Nós temos que ter promoção da saúde. O que é promoção da saúde? É todo aquele aspecto que promove um bem-estar, que evita o adoecimento. Parte do pressuposto de políticas públicas preventivas. Para tentar minimizar o que a gente chama em direito da saúde, das diferenciações sociais. O que acontece? Nem sempre as pessoas têm acesso, por exemplo, à educação sexual. E o que para alguns pode parecer óbvio, para outros não é. Nem todo mundo teve acesso às mesmas coisas, nem todo mundo teve acesso à mesma educação. Então, as condicionantes sociais de saúde, elas por vezes geram distorções no acesso à saúde. As pessoas, por exemplo, não sabem, às vezes, que tem como procurar um posto de saúde para ter acesso a contraceptivo. Às vezes ela não sabe o que fazer. Poxa, eu tenho medo de engravidar, já estou no quarto, quinto filho. O que eu faço? Como é que eu faço para não ter mais filhos? Ou seja, tudo isso é promoção da saúde. Eu me alimentar melhor, não me alimentar tanto de embutidos. Ou seja, tudo isso são condicionantes, determinantes sociais de saúde, que a promoção da saúde trabalha nesse ponto, para tentar mitigar essa diferenciação que lá na frente fica colossal. O que para algum recorte social parece óbvio, para outro recorte não é. Simplesmente as pessoas não sabem que têm acesso a isso. Então, essas determinantes, elas são mitigadas por ações de promoção da saúde, certo? Então, ou seja, o artigo 196, ele inicia já matando no peito, diz, olha, é dever do Estado, é direito de todo mundo ter acesso universal a essa questão da saúde. Artigo 197, próximo. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros, e também por pessoa física ou jurídica de direito privado. Aqui ele vai dar o start para 2 anos depois, que a nossa Constituição é de 1988, 2 anos depois, sai a Lei 8080/90, a lei que regulamenta o SUS, que prevê a atuação direta do Estado enquanto promoção, proteção e recuperação da saúde, mas também existe a atividade complementar. Ou seja, algumas instituições privadas podem receber pacientes do SUS. Existe isso. Inclusive a modificação que teve da Emenda Constitucional 124 obriga, inclusive, a destinação de dinheiro para o custeio dessas instituições que recebem mais de 60% dos seus pacientes como o Sistema Único de Saúde. Então, ou seja, eles têm o direito de serem remunerados nesse sentido, até para pagar a equipe médica, para pagar procedimentos, cirurgias e até mesmo, por exemplo, imagine uma diária de uma UTI, imagine alguma coisa que tudo nisso é bastante caro. Então, ou seja, tem toda essa questão. Mas o 197 ele diz isso. Primeiro é de relevância pública, ou seja, e perceba as entrelinhas, principalmente você que não é do direito, perceba as entrelinhas. Se eu digo que é de relevância pública, eu estou dizendo que é um serviço público e que deve, por via de consequência, ser contínuo. Não pode parar. Pode ter greve? Pode. Mas existem limitações quanto ao exercício de greve, pois um dos princípios do direito administrativo temos a continuidade do serviço público. Então, ou seja, é relevância pública, é importante, não pode parar. O 197 ele serve justamente para isso, para dar esse start, certo? Aí temos o 198.
O artigo 198, ele já é a primeira coisa que a gente normalmente decora para a seleção. O 198, ele fala das diretrizes das ações e serviços públicos de saúde. Ele fala o seguinte: as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede organizada e hierarquizada e constituem um sistema único. Ele vai dizer, olha, SUS, de uma maneira bastante abstrata e bastante resumida, é isso. É uma rede regionalizada e hierarquizada. Temos níveis de atenção diferenciados. Cada um deles é a porta de entrada. Aí temos os de maior complexidade e os de alta complexidade. Tudo isso deve ser organizado. Inclusive, uma outra matéria que a gente vai colocar também, vai falar um pouco por alto, nas redes de atenção à saúde. É justamente esse conjunto, essa miríade de ações que vão desde a rede cegonha para mães e recém-nascidos até redes de urgência, por exemplo. Uma das regulamentações de uma rede de atenção importantíssima é o SAMU, né? O Serviço Autônomo Móvel de Urgência. Ele tem quais são as cores que o SAMU usa, como é que é a cor do capacete, como é que é a cor da moto. Existe, por exemplo, a outra rede de atenção, a rede de atenção para doenças crônicas, que é aquela doença que não há um prognóstico, há um tratamento, mas não há uma perspectiva de cura. Para tudo isso tem rede que envolve multiprofissionais, envolve diferentes níveis de atenção. Então, ou seja, nesse contexto aí, o SUS é bem isso mesmo, essa rede hierarquizada em níveis de complexidade e atenção. E, nesse contexto, constitui um sistema único organizado de acordo com as seguintes diretrizes. Temos, então, lá pelo artigo 198, as 3 importantes diretrizes aí do SUS. Primeiro, descentralização, com direção única em cada esfera de governo. O que quer dizer isso? Que ele é descentralizado. O que quer dizer? Minha Nossa Senhora, eu não estou entendendo, professor. Dizer que ele é descentralizado quer dizer que ele tem um núcleo, mas ele possui atuação descentralizada, fora do centro. Ali nas periferias, na ponta de lança, ele tem condição de levar saúde a um município que não tem sequer energia elétrica. Não tem energia elétrica, não tem educação, mas tem um médico, tem um enfermeiro, tem um agente de saúde, tem um agente comunitário de saúde, tem um agente de endemias, tem um agente lá, por exemplo, num município muito distante que não tem acesso à luz elétrica, as pessoas são imunizadas, as crianças são vacinadas. Por quê? E o nosso plano de imunização é invejável, até mesmo para outros países que seguem o Plano Nacional de Imunização. O Brasil dá aula no que diz respeito à vacinação. Por exemplo, pessoas que moram em municípios muito afastados ainda conseguem ser imunizadas. Então, o atendimento é descentralizado, mas a direção única em cada esfera de governo. Federal, estadual, municipal. Eu tenho um ministro da saúde. No federal, eu tenho um secretário estadual de saúde no estado e um secretário municipal de saúde no município. Então, ou seja, perceba que aí a coisa é descentralizada, mas eu tenho um chefe, eu tenho uma direção central disso daí. 2. Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. Isso quer dizer o quê? Uma das palavras de ordem do SUS é promoção da saúde, é prevenção do adoecimento. Isso quer dizer o quê? O foco deve ser a prevenção. O foco deve ser a promoção da saúde, com ações e políticas públicas voltadas ao Plano Nacional de Promoção da Saúde. A gente vai ver nas próximas aulas. E terceiro, a participação da comunidade, agentes comunitários, líderes comunitários, pessoas que estão ali e podem fazer essa ponte entre a Secretaria de Saúde, o Ministério da Saúde, a Secretaria Municipal de Saúde e a população. Aquela que pode fazer essa ponte para que a capilaridade do SUS seja cada vez maior. Né? O que é capilaridade? E quem é da saúde já sabe, está na frente de quem é do direito. Capilaridade é justamente a capacidade que ela tem de entranhar-se nos mais distantes recônditos aí do nosso país. Parágrafo 1º. O Sistema Único de Saúde será financiado nos termos do artigo 195, ou seja, ele vai ser financiado junto com a assistência social, com recursos do orçamento da Seguridade Social da União, estados,
Distrito Federal e municípios, além de outras fontes. Ou seja, a saúde no Brasil, considerando a nossa Constituição, que é uma mãe, ela possui um caráter excessivamente garantista, todo mundo tem que bancar um pouquinho da saúde. Ninguém fica de fora. Parágrafo 2º. A União, os Estados, Distrito Federal e os municípios aplicarão anualmente em ações de serviço público de saúde recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados sobre. Aí, nos 3 incisos na frente, ele diz o seguinte, olha, o percentual disso daqui tem que ir para a saúde, mínimo, o mínimo tem que ir para a saúde. Aí ele diz que no caso da União, a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro não podendo ser inferior a 15%. Receita líquida do respectivo exercício financeiro. Quem não é do direito está perguntando neste exato momento, papito, não sei o que é isso. O que é receita corrente líquida? Receita é do que entra. Exercício financeiro é o ano fiscal. 15% do que entra tem que ir para a saúde, no caso da arrecadação da União, impostos e taxas federais. 15% no caso do Brasil é dinheiro pra caralho. No caso dos estados e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos a que se refere o artigo 155 e dos recursos de que tratam os artigos 157 e 159, inciso 1, alínea A e inciso 2, deduzidos as parcelas que forem transferidas aos respectivos municípios. Aqui cabe um parêntese. Seguinte, a gente tem que ter noção que tudo que se arrecada é distribuído às esferas de poder que estão hierarquizadas dentro do Estado brasileiro. Ou seja, a União recebe impostos federais, o Estado recebe impostos estaduais e os municípios recebem impostos federais. E tudo isso é distribuído. A federal, ela vai distribuir, como falou aqui, 15% para a saúde, certo? Os estados, na repartição de receitas tributárias, perceba que no inciso 2, se você vai ler 20 vezes, não vai ver percentual. Porque esse percentual, já vi no parágrafo 3º, tem que estar na lei complementar. Hoje é a lei complementar número 141/2012. Então, ou seja, no estado e no DF, eles vão arrecadar impostos federais, estão lá no impostos estaduais, está no artigo 155. Quais impostos são esses? Você vai ver lá no artigo 155 da Constituição, que é o imposto de transmissão causa morte e doação, que ocorre quando você faz o inventário de alguma casa ou quando faz alguma doação no cartório, você paga esse imposto. É também o ICMS e o IPVA. Basicamente esses 3. O imposto de causa-mortes, o ICMS, por circulação de mercadorias e serviços, o ISS, né, se tiver, as prestações que iniciem no exterior, e também o IPVA. Todo ano você paga o IPVA do seu carro, vai para o cofre do Estado. As taxas também, mas não estão incluídas aqui, porque são taxas, não são impostos. São duas coisas diferentes. O que acontece? Nesse contexto, ele tem que pegar parte do arrecadado com o Estado, tem que pegar parte do que foi arrecadado nesses impostos e destinar para a saúde. Nesse caso, pela lei complementar número 141, no seu artigo 6º, diz que é um percentual de 12%. Deixa eu só confirmar aqui, 12%. O Estado precisa destinar para a saúde tudo que ele receber desses 3 impostos aí, certo? E também parte do que ele recebe também da União, porque tem o fundo de participação dos estados e o fundo de participação dos municípios. Porque perceba, o artigo 157 da Constituição, eu estou começando a complicar, mas relaxa, é mais fácil do que parece. O artigo 157 da Constituição ele diz que é do Estado uma parte dos impostos que caem no cofre da União. Lá no artigo 157, ele diz que o produto do imposto de renda, uma partezinha do produto do imposto de renda, cai para os estados, né? E desse percentual, ele tem que deixar 12% para a saúde obrigatoriamente. Porque nem toda a arrecadação do Estado, ele é através de impostos estaduais. Ele recebe uma parte da União.
Por exemplo, você paga imposto de renda é imposto federal. E parte desse imposto cai para os estados, certo? E o estado tem que pegar um percentualzinho desse que cai da União e destinar para a saúde, também em 12%. É justamente isso que esse inciso está falando, certo? Pode parecer complicado, mas não é. Tanto que não costuma ser cobrado em residência médica, porque é mais uma parte de direito do que uma parte de saúde, né? Isso aqui cai muito prova de analista tributário, por exemplo. Aí o cara tem que saber isso aqui, ponta da língua, certo? Mas é bom a gente saber porque está na Constituição, embora não seja comum ser cobrado. No caso, e 3, no caso dos municípios e do DF, o produto da arrecadação dos impostos a que se refere o artigo 156, que são impostos municipais, e o 158 e 159, inciso 1, a linha B e parágrafo 3º, que são o fundo de participação dos municípios vindo da União e dos estados. São percentuais que os municípios recebem que não são diretamente de impostos instituídos pelos municípios. Então, hoje a lei complementar, ela fala que também no caso do município, ele tem que destinar 15% dessas arrecadações para a saúde. Ou seja, o estado tem que ter 12% e o município tem que ter pelo menos 15%. Assim como na União, né? A União tem que destinar 15% para a saúde. Então, esses são os percentuais mínimos. O parágrafo 3º, ele fala que lei complementar, que será reavaliada pelo menos a cada 5 anos, né? A lei complementar 141, que já sofreu algumas modificações, ela vai estabelecer os percentuais, né? Tanto para o estado como para o município, que hoje são 12% e 15% respectivamente, os critérios de rateio de recursos da União vinculados à saúde, destinados aos estados, Distrito Federal e municípios, e dos estados destinados aos seus respectivos municípios, objetivando a progressiva redução de disparidades regionais. O que quer dizer isso? Porque dentro do rateio do Fundo de Participação dos Municípios, tem também um percentual para ser distribuído na saúde municipal, vindo do estado e vindo da União. E outra, as normas de fiscalização, avaliação, controle de despesas de saúde nas esferas federal, estadual, distrital e municipal. Isso normalmente é feito pelos tribunais de contas. Os tribunais de contas são instituições do Poder Legislativo que fiscalizam o uso dos recursos públicos por parte dos gestores. Tudo é controlado, até os centavos, mas na saúde esse controle é muito mais pesado, certo? Parágrafo 4º. Os gestores locais do Sistema Único de Saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias por meio de processo seletivo público de acordo com a natureza e complexidade das suas atribuições. Os agentes de endemias também são grandes atores importantíssimos da promoção de saúde, justamente para evitar as doenças que são sazonais, as arboviroses, né, que vai lá colocar aquele pozinho no ralo para evitar a disseminação, por exemplo, da dengue. E também os agentes comunitários de saúde. Lei federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os planos de carreira e a regulamentação das atividades do agente comunitário de saúde, agente comunitário de saúde ou agente de combate a endemias, competindo da União nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos estados. Ou seja, além daquela grana que vai cair para os estados, ainda tem a questão da assistência complementar para essas pessoas que estão lá na ponta de lança, estão lá no quente trabalhando, certo? Além das hipóteses previstas no parágrafo 1º do artigo 41, parágrafo 4º do artigo 69, o servidor que exerça funções equivalentes a agente comunitário de saúde ou agente de endemias poderá perder o cargo em caso de descumprimento de requisitos específicos. É justamente para manter um padrão mínimo de atuação, de formação, de capacitação e até mesmo de trabalho dos agentes comunitários de saúde. 7º, novidade de 2022, hein? Ou seja, preste atenção que é certeza cair. O vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias fica sob responsabilidade da União, ou seja, o vencimento, o salário dessa galera vai ser definido pela União. E cabe aos estados, Distrito Federal e aos municípios estabelecer, além de outros consectários e vantagens, incentivos, auxílios, gratificações e indenizações a fim de valorizar o trabalho. Ou seja,
O piso vai ser definido pela União, mas eventualmente os estados podem complementar a folha de pagamento dessas pessoas com indenizações, com eventualmente hora extra, caso eles não recebam por subsídio. Ou seja, tudo isso fica a cargo dos estados. A União garante ali o mínimo do piso salarial desses profissionais. Próximo, os recursos destinados ao pagamento do vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias serão consignados no orçamento geral da União, com dotação própria exclusiva. Isso quer dizer o quê? Essa parte de dotação própria exclusiva, eu não estou entendendo nada, papito. Vou te explicar. Olha só, ele vai vir uma dotação específica, uma dotação em direito financeiro é uma especificidade da grana que eu vou tirar do Tesouro Nacional. Por exemplo, eu tenho um dinheiro específico para cultura e tenho um dinheiro específico para, por exemplo, estradas. São dotações diferentes. Tudo isso está estabelecido dentro de leis orçamentárias e planos plurianuais. Eu não posso usar o dinheiro da cultura para outra coisa, e nem vice-versa. Ou seja, eu vou ter que criar uma dotação orçamentária específica para pagar essa galera. Ou seja, eu vou criar uma nova dotação e dizer, olha, essa grana aqui é destinada ao pagamento dos agentes de saúde e agentes de endemias. É deles, ninguém mexe. Se faltar dinheiro em outro canto, vai ter que abrir crédito suplementar e dar um bucho do tamanho de um trem. Então, ou seja, tem essa dotação específica para eles aqui. Próximo, o vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias não será inferior a 2 salários mínimos, repassados pela União aos municípios, aos estados e ao DF. Então, ou seja, ele tem que contabilizar quantos agentes de endemias tem no estado, tem no município, e repassar o mínimo, já que ele garantiu ali pelo parágrafo 7º que ele vai pagar esse mínimo. Se o estado quiser complementar com alguma outra verba, melhor ainda, até para valorizar o trabalho da galera, que é importantíssimo. Outra, os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate a endemias terão também, em razão dos riscos inerentes às funções, aposentadoria especial e, somado aos seus vencimentos, adicional de insalubridade. Aí, óbvio, né? Ou seja, como eles estão diretamente em contato por definição de suas atribuições, eles precisam ter esse tipo de compensação financeira e além da aposentadoria especial. Eles se aposentam mais cedo, assim como professor, policial, tudo isso. Lei Federal, os recursos financeiros repassados pela União aos estados, Distrito Federal e municípios para pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de endemias não serão objeto de inclusão no cálculo para fins de despesa com o pessoal. Olha só que isso é interessantíssimo. A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela estabelece um teto máximo que o estado e o município pode gastar com o pessoal. Quer dizer, ele começa a pagar a viagem para os servidores, começa a pagar a indenização, começa a pagar a diária, não sei o que, estourou aquele teto, ele vai passar por um processo, eventualmente na Lei de Responsabilidade Fiscal, ato de improbidade administrativa, mais especificamente o pagamento dos agentes de endemias e agentes comunitários de saúde não entram nessa conta. Então, ou seja, já é mais um conforto, entre aspas, para os estados e para os municípios trabalharem e remunerarem bem esses servidores, que, repito, são essenciais. Lei Federal instituirá pisos salariais profissionais e nacionais para o enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e parteiro. Isso foi uma vitória recente desses profissionais agora. A serem observados por pessoas de direito público e direito privado, ou seja, a Constituição disse que todo mundo tem que pagar o piso, ou seja, ainda que não tivesse na lei, já deveria estar sendo obedecido. A União, Estados, DF, municípios, até o exercício financeiro em que for publicada a lei que trata o parágrafo 12, ou seja, a lei do piso nacional, adequarão a remuneração dos cargos ou respectivos planos de carreiras, quando houver, de modo a atender os pisos estabelecidos. Ou seja, a lei, se eu não estou errado aqui, pelo menos aqui no Ceará foi em 2023. Ou seja, isso foi publicado em 2022, deveria ter sido feito em 2022, essa lei. Não foi, teve toda aquela briga, teve toda aquela questão de invasão de competências, mas enfim se resolveu. Não saiu em 2022, saiu em 2023. Compete à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos estados. Isso aqui é importante, a certeza cair. Olha só, prestar assistência financeira complementar aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios e às entidades filantrópicas, bem como aos prestadores de serviços
contratualizados que atendam, no mínimo, 60% dos seus pacientes pelo Sistema Único de Saúde, para o cumprimento dos pisos salariais que trata o parágrafo 12. Olha só como é importante isso. Imagine uma unidade de saúde de qualquer complexidade cujo atendimento seja 60% do SUS. Ou seja, pacientes ou que chegam porta aberta, né, chegam na emergência, ou são regulados e tem leitos que são 60% leitos do SUS. Então, ou seja, o paciente que chega pelo sistema de regulação do SUS naquela unidade particular. Nesse contexto, se for 60% de leito do SUS, eles também têm que prestar assistência financeira complementar. Para quê? Para que os profissionais, enfermeiro, técnico de enfermagem, qual é o outro? Auxiliar de enfermagem e parteira, já tem que ter o piso. Nesse caso aqui, dessas unidades que trabalham com 60% mínimo do SUS. Cadê? Os recursos federais destinados ao pagamento da assistência financeira, ou seja, de onde é que vem essa grana da assistência financeira, que não é a mesma do percentual lá de cima, 15 para a União, 15 para o município e 12 para o Estado. Não é a mesma. E a entidades filantrópicas, bem como aos prestadores de serviços contratualizados que atendam no mínimo 60% de seus pacientes pelo SUS, para o cumprimento dos pisos salariais que trata o parágrafo 12 desse artigo, serão consignados no Orçamento Geral da União com dotação própria. A mesma coisa dos agentes de endemias, vai vir essa dotação própria para a assistência complementar desses profissionais para obedecer o piso. Olha como isso é importante, pelo amor de Deus. Leia esses artigos. E se você não entendeu, dúvidas aqui embaixo, logo abaixo do comentário fixado, ou vai no meu perfil do Instagram, me pergunta que eu vou ficar felizaço de tirar a sua dúvida. Os últimos 2 artigos também são importantíssimos. O 199 prevê a possibilidade da iniciativa privada também prestar serviço ao SUS, e o 2, ele resume basicamente as atribuições do SUS. Vamos ver o 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Aqui chama-se da sistema de saúde complementar. Ou seja, nesse contexto, as entidades de saúde, com preferência a entidades filantrópicas, entidades sem fins lucrativos, elas podem participar do SUS. E participando do SUS, por exemplo, num percentual de 60%, eles já fazem jus também a esse auxílio no pagamento dos seus funcionários. Então perceba, o hospital público ele vai atender o SUS, mas ainda assim alguns hospitais particulares têm alguns leitos que são destinados ao SUS. Entidades filantrópicas, a Santa Casa, aí, que tem as Santas Casas que tem Brasil afora, também atendem particular e atendem o SUS. Entidades filantrópicas também comumente fazem isso. Qual é o regramento para isso? Isso está na Lei 8080/90, a lei do SUS, que a gente vai ter uma aula específica da Lei 8080, antes de a gente falar das redes de atenção à saúde. E como é que funciona isso? Parágrafo 1º. As instituições privadas poderão participar de forma complementar ao Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência a entidades filantrópicas e sem fins lucrativos. Imagine aí um convênio Estado ou um convênio município, instituição, para que possa estar tudo bem amarradinho, quem sabe o que deve fazer. É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções a instituições privadas com fins lucrativos. Veja só, não pode destinar recurso público, obviamente, para empresas que visam lucro. Não tem sentido. Tem que ser uma parte do hospital que seja filantrópica, uma entidade voltada à prestação de saúde para fins filantrópicos. É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capital estrangeiro na assistência à saúde do país, salvo nos casos previstos em lei. Obviamente, o SUS é algo constitucional, é um direito social, não tem nada a ver nem a empresa e nem o capital, muito menos o capital estrangeiro participar de algo que o Brasil precisa prestar.
Parágrafo 4º. A lei disporá sobre condições e que lei é essa, Lei 8080/90. Sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias. Aí tem a lei de transplantes também. Não sei se você sabe, o transplante 99% é feito no SUS, né? Porque justamente existe uma fila, existem as CIDOTs, existem as OTOs, existem toda uma rede para o atendimento ao transplante. Bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, os hemocentros estaduais, né, por exemplo, sendo vedado todo tipo de comercialização. Isso está na Constituição. Não dá para você ir para um hospital, para um plano de saúde e comprar um coração. Não existe isso. Há uma lei. E lembrando, para a gente não falar besteira na internet, não é uma fila indiana a questão do transplante. Não é uma fila que vai um atrás do outro, não. Existem hipóteses e situações de prioridade. A pessoa está, por exemplo, no suporte de vida, ela tá num ECMO, ela está numa UTI. Isso tudo é mais urgente, certo? Até porque um dos critérios é a viabilidade do transplante. Não adianta você transplantar alguém, a pessoa vai morrer no dia seguinte. Ou seja, tudo isso são alguns dos critérios que se utiliza para o transplante. Artigo 200. Aí são as atribuições de Sistema Único de Saúde. Caiu na residência do FRJ em 2020, recente, né? 3 anos atrás. Olha só, ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei. Que lei? 8080. Lei 8080/90, ela vai esmiuçar todo o SUS, né? Como é que funciona o regulamento do SUS. Mas na Constituição, ela já diz mais ou menos o que o SUS faz. Olha só, 1. Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos. 2. Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como a de saúde do trabalhador. 3. Ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde, claro. Participar da formulação da política e execução das ações de saneamento básico, que aí é algo inicial da saúde, importantíssimo para garantir a promoção da saúde também. Incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico e inovação. Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano. Participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. Colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o meio ambiente do trabalho. Então, ou seja, em suma é isso daqui, mas na Lei 8080 está tudo esmiuçadinho. Então, basicamente é isso. O vídeo ficou um pouco longo, mas percebam, são os 5 artigos na Constituição que falam de saúde. Obviamente, está um pouco resumido, está um pouco corrido, porque é um vídeo para o YouTube, não é uma aula mesmo, mas no nosso curso preparatório para as residências médicas, tudo isso daqui vai estar com comentário, vai estar com material didático, vai estar com questões comentadas de cada ponto como esse. A gente vai abordar desde a questão da saúde na Constituição, aí vamos falar de redes de atenção de saúde logo na segunda aula, e vamos para as várias políticas e planos que normalmente são cobrados nas residências médicas e multiprofissionais Brasil afora, sempre focando na questão e no aprofundamento do conteúdo, para que você não decore, para que você aprenda. E com esse material, se prepare para qualquer residência médica na parte de legislação. Você se prepare para qualquer residência médica que você for fazer, pois a parte técnica você já está levando na sua formação muito bem feito, que às vezes a pessoa escorrega é justamente aonde eu posso te ajudar, na parte de legislação e de saúde pública e políticas públicas de saúde. Então, eu espero sinceramente que você tenha gostado de assistir esse nosso resuminho aqui da saúde na Constituição. Se você gostou do vídeo, considere se inscrever no meu canal, me siga lá no Instagram, que nós vamos ter cada dia mais novidades nesse e em outros pontos do direito. É isso e até a próxima.